que a gente vai fazer aqui, Thiago? Comprar um quadro para instruir as pessoas em casa. Aí, Carlão. 在传说中流传，繁华从不淡，浓厚的思念。当无心的光照见白色花瓣，盛开的每一天越来越娇艳。从此 13 euros, que barato. 13 euros. O cara quer comprar uma Lamborghini. 3 euros? 3, Ué, dá até pro filmmaker pagar isso. Tudo baratinho. Estou a dizer, é barato. 3 euros. E ele está a ver as traseiras de um quadro. Não está a ver o tripé. Que é madeira, que deve ser. Que é o quadro. Não, mas se for 30 também, não tem problema, Carlão. Se for comprar uma Lamborghini, vai comprar com o preço de uma madeira, tripé, aí tá dando dinheiro aí. Ele chega lá e é... Quero os melhores auscultadores que vocês tiverem. E os gajos vai buscar os melhores auscultadores, chega à beira dele, estão aqui. Ele vai para pagar 500 euros. Diz, não é preciso ser assim tão bom. Ah, pra que gastar tanto dinheiro assim também? É por isso que ele tá comprando uma Lamborghini, né, Thiago? É por isso que é, né? Ele ainda não sabe o preço. 岁月的每一天越来越灿烂。从此 Whiteboard eraser. Está aqui escrito. Tá o quê? Está aqui escrito whiteboard eraser. E ele tá na dúvida ainda. Ele tá na dúvida. Bora, bicheiro, bora. Estava a ler borracha branca. Carlão vai pra praia surfar hoje. Bora, Carlão. 天天月圆千千万万年年。 Faça publicidade, né? Pode fazer publicidade? Faz uma propaganda aí, que a gente nunca foi tão bem tratado nos lugares que a gente vai gravar, né, Carlão? É verdade. Tudo para seu material escolar, para sua casa, para o seu lar, você encontra na Paga tudo junto, né? Glamour Store. Um Tchau, abraço. obrigado, tchau. Deus. 愁眠。 Mostra que isto não é só coisas bonitas, mostra aqui o trabalho todo. Mostra o por trás das câmeras, né, Carlão? Sim, os bastidores. É isso que é dar valor aos inscritos, né, Thiago? Porque pagou 50 euros, ainda tem que montar um Tem negócio. que montar. Isso porque o Thiago falou que era quanto, Carlão? 3. 3 euros. Thiago, o que tá fazendo aí, Thiago? Nós comprávamos canetas de tinta permanente para escrever num quadro branco e estávamos admirados que este apagador não funcionava. Já apagámos 3 letras. Vai, 4 letras. Então, a nossa função era comprar um quadro, caneta e um suporte. A gente conseguiu comprar um suporte que é impossível de montar quase, uma caneta Permanente. permanente, Nós sentávamos no quadro. e aí você escreveu rotação de hidratos e agora a gente vai ter que fazer 1000 conteúdos porque não se apaga a rotação de hidratos. Se contar, ninguém acredita. É, bicheza, uns 3 trapalhões fazendo uma compra no Chinoca. Os 3, não fui eu que comprei os marcadores. Os marcadores foram. Foi ele que falou, compra que vem com 3. Ele é que disse como é que este tem 3. Agora tem 3 canetas que não servem pra nada. Mas ela ia trazer um. Não tá pouco. Olha, mas está frio. Então pessoal, bem-vindos ao canal. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o quê? Rotação de hidratos. Que é diferente de rotação de calorias. Exatamente. E
Para que serve a rotação de hidratos? Ok. Pronto, vamos pensar aqui em aplicações em que faça sentido utilizar essa rotação, fazendo a distinção primeiro entre rotação de hidratos ou de calorias. Rotação de hidratos de carbono seria termos dias com mais hidratos de carbono. Está tudo bem? Rotação com menos hidratos, dias com menos e dias com médio, por exemplo. Sim. Mas nós podemos ter mais ou menos hidratos de carbono, mas manter o mesmo intake calórico. Sim. Ou podemos fazer essa rotação de calorias. Para não ficar muito confuso, vamos falar de rotação de hidratos e de calorias ao mesmo tempo, com dias mais altos. Vamos escrever aqui o título para ficar bonito. Vê lá se fica assim. Ficou? Vai fazendo aí. Rotação Não sei o que é pior, a caneta ou a letra do Thiago. de HC. Isto está fodido. Bom, então vamos pensar aqui em alturas em que faça sentido utilizar. Eu poderia dizer aqui uma que é fazer distinção de dias de treino e dias de não treino. Ok, e isto, dias de treino e dias de não treino. Em que é que aqui a rotação de hidratos tu poderia otimizar esta divisão de dias de treino e dias de não treino? Ok, numa fase de volume, por exemplo, ter dias de não treino em que a gente tem menos calorias poderá abrir o apetite para os dias em que a gente quer ter mais comida. Acaba por ser um pouquinho bro science, mas isso é aplicado, sempre foi aplicado para desenvolver pontos mais fracos, inclusive. A gente dá mais comida nesse dia. Ok. Isto, por norma, é o que eu faço, é o que eu utilizo como base para os meus clientes. Tem um dia com menos comida, dias de não treino e dias de treino com mais comida, porque nos dias de não treino têm menos atividade física. Então as necessidades são Mas isso não poderá então estabilizar nesse caso e não estabilizar nesse caso o teu apetite e não fazer acelerar, visto que nos dias de não treino não tens tanto consumo? Não percebi a pergunta. Isso não te poderá estabilizar o teu apetite, ou seja, como nos dias de não treino não tens tanto consumo calórico, então não vais gastar tantas calorias, ou seja, não vais ter tanto apetite nesse dia. Ao não teres tanto apetite, esse apetite irá estar estabilizado. Ok, estás a falar da distinção se for sempre igual, Exatamente. estável, ou desta forma. Exatamente. Desta forma haverá mais apetite, obviamente, porque se for um dia de não treino, a pessoa não gasta tanto, mas está a comer o mesmo como nos dias de treino, pois efetivamente não haverá tanto apetite. Exato. Pontos fracos. Ok, imaginemos que queremos que o Carlos desenvolva mais ombros, bem, e aplicamos um treino em que tu estás a treinar 2 ou 3 vezes ombros e nesses dias o intake calórico vai ser relativamente mais alto. E qual seria o cenário ideal? Que antes que tivesses, por exemplo, 3 comidas antes do treino com mais comida e 3 comidas depois com mais comida. Aí irias aproveitar aquilo que vai ser a parte do rendimento e a parte da recuperação. Então poderia fazer sentido. Dias de perna também são dias em que a gente tem um gasto maior, então poderia fazer sentido. Dias de perna. Neste caso, a rotação de hidratos seria execuível utilizar sem ligar a este primeiro ponto, sem ligar aos dias de treino e aos dias de não treino? Sim, a verdade é que aqui não há regras, no ciclo de hidratos não há regras, a gente pode fazer a rotação que quiser, tendo em conta os dias de treino que quisermos. Portanto, pode ser dia de treino como ser dia de não treino, como para pontos fracos, como para um dia específico de perna, porque por norma são os mais intensos. O que é que vai contar? E isso se calhar já lá vamos mais para o fim. Pomos aqui os cenários todos e depois explicamos o que é que isto tudo se resume depois e fazemos aqui um experimento. Mais situações em que faça sentido usar hidratos de carbono, rotação. Uma estagnação do metabolismo, por exemplo? Estagnação do metabolismo. Estagnação do metabolismo. Sim, pode ser, eu diria que sim. Embora haja muita gente que acredite que o metabolismo não sofre assim tantas alterações, isso para mim é treta. E sim, em termos de dias com mais comida, outros com menos, vai criar aqui alguma confusão
e acredito que mesmo que a gente não mexa no intake calórico médio, que isso poderá dar uma forma... Isto, até visto aos clientes que temos, acaba por nós, com os testes que fazemos, vermos que acaba por funcionar isso. Quando chegamos numa fase onde o cliente já não tem ali qualquer tem uma estabilização até do peso e tudo, quando tu acabas por utilizar uma rotação de hidratos, acaba por haver ali um choque de metabolismo que ele começa, de certa forma, a acelerar, neste caso. Poderíamos colocar aqui situações em que a pessoa tem mais fome. Em determinados dias, e aqui podíamos fazer a salvaguarda dos dias de perna. Quem já fez treinos... Podes passar, sem problema. Sim. Quem já fez treinos de alto volume ou um bom treino de pernas, o apetite vai para o teto. Claro. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é organizar a dieta para que nesse dia que a pessoa tem mais fome, nós colocarmos mais comida, depois compensar com E da mesma maneira, pode ser utilizado para quem tem menos fome. Exatamente. Ou seja, e aí, como é que tu utilizarias, nesse caso? Para alguém que tem menos fome num determinado dia, pois nesse dia tem menos comida, e coloco esse déficit nos outros dias, ou separo pelos dias, mas isso então traz-nos a como calcular essa rotação e o que é que isto realmente resulta. O que é que a gente precisava? Precisávamos limpar esta porra, mas isto é tinta permanente. Podem passar. Mas se calhar vamos tentar fazer aqui em baixo. Quer limpar? Quero limpar. Limpa. Põe pausa aí. Isso é permanente igual os amores, cara. É permanente até haver uma coisa mais forte, neste caso é o álcool. Ó, o álcool destrói tudo que é permanente. Aperta. Segunda, terça, quarta. Ele tem uma segunda chance, ele começa no meio do quadro de novo. Vai. Quinta. Termina aí. Sexta. Sábado. E domingo. Ok. Como é que funciona então a rotação de hidratos de carbono? Imaginemos que segunda-feira temos um dia de treino normal, de peito, por exemplo. 2000 calorias. Terça é dia de perna. 2500. 2500 calorias porque é dia de perna. Quarta é um dia regular. 2000. Quinta, descanso. Quinta, 1500. como é descanso, 1500. Sexta, É um dia 2000. regular. Sábado repetimos pernas. Perna, 2500. Domingo, dia de Dia de descanso. descanso, 1500. Então, o que é que isto significa? Que isto vai dar um total, não é? Se somarmos os dias todos da semana, a gente já fez as contas, porque é a segunda vez que estamos a gravar esta porra, 14.000 calorias. Vamos dividir isto pelos 7 dias e dá-nos a média, que é 2.000 calorias. Exatamente. Vem aqui assim, média. Ou seja, uma pessoa, na teoria, uma pessoa que tem um intake calórico de 2.000 calorias vai obter os mesmos benefícios do que alguém que está a fazer esta rotação, mas na realidade, como vimos, não é assim. Porque desta forma podemos aproveitar aqui o dia de perna com mais comida. E o que é que seria o cenário ideal? Comida 1, comida 2, comida 3 e o treino. Comida 4, comida 5, comida 6. E distribuímos estas 2.500 por esses dias. O que é que aconteceria? Se fôssemos treinar logo de manhã, com uma refeição, nós não iríamos sentir os benefícios de termos mais calorias para obter mais rendimento. Então não faria muito sentido. Agora vamos supor que é para um processo, neste caso para um processo de definição, e não estamos aqui a ligar em bater pontos fracos. Apenas estamos a ligar que para o cliente não sentir tanta fome, ou seja, termos aqui dias altos, dias baixos de hidratos. Isto aqui, ou seja, aqui já não teria sentido, entre aspas, ou seja, o treino poderia ser feito na segunda refeição sem qualquer problema.
Eu diria que não, que se pudermos fazer desta forma, eu prefiro, porque quando estamos em déficit, a nossa disponibilidade para um bom rendimento de treino vai ser cada vez menor. Claro. Então, se nós pudermos jogar dessa forma de ter a comida aqui centrada no pré e no pós-treino, faria mais sentido. Mas isso poderá não ser um tema que vamos abordar especificamente. Sim, mas aí poderíamos elevar as calorias, mais as calorias na 1, Sim. mais as calorias na 3, Sim, por exemplo. neste caso. Sim, poderia ser. Agora, se a gente quisesse aplicar aqui um déficit, o déficit teria que ser aplicado aqui. Então, Na média. quero pôr um déficit de 10%, então 1800 calorias. Agora tenho que arranjar a forma de colocar aqui os intakes, que neste caso seria muito simples, que é tirar 10% em cada um. 1800, 2250, já vai ficar confusão. Tiram 10% a cada um e vai-vos dar exatamente esse. Então, o que conta é o intake calórico médio, ok? E, neste caso, total semanal. A dividir pelos dias Pelos da semana. dias da semana. Ok. Hã? Não, acho que falámos sobre o mais importante. Então, claro, a gente está sempre à procura de algo sexy, de algo novo. Eu até antes de terminares, eu há pouco pus a fase, neste caso, mesmo numa fase de volume. Também será execuível utilizar isto para possivelmente depois conseguires sentir, porque é assim, é facilmente consegues ingerir mais calorias nos dias de pernas, ou seja, é mais fácil tu introduzires o máximo de calorias possíveis, tanto à terça como ao sábado, e aí consegues, de certa forma, nos outros dias baixar o volume da comida para que a pessoa consiga fazer o intake total semanal alto. E aí é que possivelmente isto já não tenha tanta importância, visto que tu acabas sempre por ter, mesmo até neste dia, acaba sempre por ser alto. Sim, atenção, isto seria um cenário perfeito e não há cenários perfeitos, nem toda a gente consegue ter... Eu estou aqui a levar um bocado para a ponta, nem toda a gente consegue fazer ali. Claro que sim. Estamos a falar de maximizar o processo, então claro. Para quem tem essa possibilidade de realmente poder dividir as comidas pensando no rendimento e pensando na recuperação, perfeito, mas também há outras formas de fazer isso que é o que estávamos a dizer, que é, durante o dia temos que atingir este intake calórico. Claro. Podemos, por exemplo, que é isso que se faz em corte, daqui queremos aproveitar 1250 calorias, que é metade do intake calórico, e dividir por duas refeições. Exatamente. O pré-treino teria 600 calorias, o pós-treino teria outras 625. Então, as outras 1200 eram distribuídas pelas quatro refeições que faltam. Restantes. É algo que vocês podem fazer também. Não é? E é isso. Tenham em conta sempre que a média é o que vai contar. Não tem que necessariamente fazer rotação de hidratos de carbono para, seja para aumentar, seja para definir, mas querendo maximizar os processos numa fase de volume para determinados pontos fracos, para mim faz todo o sentido. Para gerir fome, mediante aquilo que a pessoa vos vai dando feedback, também faz sentido. Se a pessoa gostar desta rotação por uma questão de nos dias de não treino, por exemplo, até não querer comer tanto por não haver tanto apetite, serve também. Então, é uma ferramenta que vocês têm que não é obrigatória para toda a gente. E é isso. Mas não deixa de ser uma ferramenta útil. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, a redução de hidratos de carbono serve para qualquer pessoa que saiba, primeiro, calcular o intake calórico que necessita, porque é disto que se trata, é média, e que saiba monitorizar, obviamente, aquilo que come durante o dia. Portanto, há várias ferramentas, podemos fazer aqui alusão ao Plannerzilla, que é a ferramenta que eu uso para os meus clientes e para mim. Portanto, eu durante o dia eu sei exatamente aquilo que estou a comer, fazendo os cálculos lá, e inclusive para determinar o intake calórico que eu necessito. Existem ferramentas que facilmente se chega a este intake calórico, que é o intake calórico que nós necessitamos no dia a dia. Ao somar o intake calórico total, que neste caso são os 14.000, facilmente tu consegues dividi-lo por a semana e otimizar nos dias que queres dar mais ênfase a certos grupos musculares, como há um bocado o Tiago falou, ou mesmo nos dias que tens menos apetite, diminuir aí o intake calórico.
Agora, tu perguntas se é para toda a gente, mas realmente isto faz mais sentido em indivíduos que tenham já tudo maximizado e que tenham já alguma experiência, porque o iniciante, quer dizer, não é que não vá beneficiar, mas se calhar será escusado ele complicar tanto o processo. Penso que não tirará tanto partido. O maior benefício, por vezes, a adesão do cliente. Adesão do cliente, pelos fatores que falaram. Se tem fome, a gente tenta minimizar essa fome com os dias mais altos. Se tem menos atividade, não tem menos fome, será mais fácil para ele não comer tanto nesse dia e a gente fazer essa distribuição. Portanto, a adesão pode ser aqui um fator importante. Sim. O outro seria, a seguir, talvez, o trabalho desses grupos musculares subdesenvolvidos, que têm, e todos nós temos esses grupos musculares que nos custam mais a desenvolver. E este acaba por ser um pouco a teoria da Bro Science, mas é um facto que sempre se fez isso, que é, nesses dias a gente dá mais comida para o rendimento ser melhor e para haver uma maior recuperação. Como se vê atletas até utilizar os cheat meals no final de um treino de perna, num treino de ombro, naquele treino específico que eles querem melhorar aqueles pontos, bem-se a utilizar isso. E no fundo, nada mais é do que um aumento de calorias potencial no pós-treino. Ou seja, acaba por ir bater exatamente a uma rotação de hidratos. Eu penso que aqui não há período. Eu tenho pessoas que se dão super bem com a rotação de hidratos e preferem estar em rotação de hidratos, tanto seja numa fase de volume como numa fase de corte. E isto porquê? Porque acaba por suprir essas certas necessidades. A fase não têm apetite, eu tiro-lhes comida naqueles dias de menos atividade, eles já conseguem, de certa forma, ter adesão ao plano. Como aqueles que têm fome a mais, eu consigo-lhes dar em certos pontos da semana muito mais comida, que acaba por lhes tirar essa vontade tão grande de comer, porque sabem que vão passar apenas um dia ou dois ali com menos hidratos. Ou seja, acaba por não... Eu não consigo aqui identificar um período que te possa dizer que é mais benéfico ou menos benéfico. Vai tudo muito depender de pessoa para pessoa e de como tu te sentes, como tu te sentes, exatamente, como tu te sentes com o plano. Por norma, sim, ele tem que o fazer. Se for esse o intuito, vai já, vamos... às vezes é complicado porque estar a explicar, vamos supor que ele treina a perna. Mas se passar para a quarta... É só trocar. Se o intuito for, ou melhor, se a causa dessa rotação for justamente os dias de treino, como falámos, é mais fácil. Ponto fraco, que é o que seja pernas. Então, se ele treinar na segunda, estas 2.500 calorias vêm para esse dia. E terça-feira fica com as 2.000. Portanto, sim, nem teria sentido de outra forma. Portanto, porque a gente está a associar aqui essa rotação a haver dias de treino ou dias de não treino, ou a haver dias com fome, que por norma estão associados a volumes de treino maiores, ou a dias de como perna. Então, claro, essa seria a principal causa. Ouvires isto, és capaz de não teres grande interesse sobre isso, como funciona, mas depois de passares por isto, acabas por ter o interesse, porque vamos supor, como foi a questão de eu chegar a um certo ponto não conseguir consumir mais calorias e introduzir uma rotação de hidratos e conseguir até aumentar a minha fome e até aumentar as calorias. Ou seja, o que é que eu tiro grande partido disso, então eu aí vejo total fundamento em utilizar este tipo de ferramenta. O que nós fizemos, eu lembro-me dessa altura, acabámos por utilizar algumas das técnicas que aprendi com um preparador que eu tive, espanhol, em que tínhamos justamente essa rotação de hidratos e aquilo era super confuso. Mas que resultava. E é um facto que se eu quisesse aumentar, imaginemos que o Carlos estava com 6.000 calorias, e o Carlos não está a ganhar peso por nada. Nada do que a gente está a fazer com que ele ganhe mais peso. Então vamos fazer aqui um aumento de 10%, daria
6.600 calorias. E ele, mas ó Tiago, já não consigo comer mais, não estou infartado, como sem apetite nenhum, a digestão não está a ser bem feita. Então aquilo que fizemos na altura foi justamente colocar 2 dias que correspondiam aos dias de não treino, com menos comida, e os outros com muito mais comida. Depois há aqui outras estratégias que podem ser tomadas para realmente fazer isso. Só para terem uma noção, nós passamos na minha primeira refeição eu tinha 150 gramas de aveia e passei de 150, passei não, depois também tinha dias baixos, mas passei a ter refeições com 400 gramas de aveia e mesmo assim a sentir a fome. Por isso, logo aí vês que isto tem algum fundamento e que sem dúvida que funciona. Deixem aqui nos nossos comentários as vossas dúvidas e até o que gostariam de ver abordado aqui no nosso quadro da CTV. Isto não se percebe, pois não? Então, comentem aqui e subscrevam primeiro, obviamente, quem ainda não é inscrito deve fazê-lo. Há aquela coisa que eles dizem, ativa as notificações, sininho. Mas faz isso, não custa nada e estão a dar aqui uma força ao pessoal, por isso façam isso. E comprem suplementos, receita próxima como é o meu vídeo. É o teu vídeo. E não falámos nada aqui. Põe aqui cupom, mete aí, tens que meter. Nem sei qual é. Eu acho que é assim, Tiago T3. É. Este mês, como o Prozis faz anos, eles estão de mãos largas. E pediram para escolher 16 produtos, então será a minha seleção desses produtos Prozis, e eles vão fazer um cabaz. Portanto, toda a gente que utilizar o meu código este mês estará apta a ganhar esse cabaz. É isso. Fechou?